Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora para nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a caligrafia, né? Os aspectos que se tratam aqui a respeito da sua escrita, né? Primeiro ponto que a gente pode falar aqui, que eu acho importante falar, sobre a letra ilegível. Como é a sua letra, né? Convenhamos, bora aqui, só entre nós dois. Como é a tua letra? É uma letra fácil ou difícil de se entender? Quando as pessoas pegam a tua letra para tentar ler, elas, nossa, que letra incrível, ou não, então parece aqueles garranchos de médico, né? Então é muito importante que se a tua letra for uma letra ilegível, uma letra que não dá para ler de maneira urgente, você precisa comprar um caderno de caligrafia. Que vende, né, em qualquer papelaria. Você vai conseguir encontrar de um caderninho de caligrafia para você treinar a sua letra. Porque se a tua letra é difícil de se entender, como é que o corretor vai entender o que você quer escrever, né? Então aqui tem alguns exemplos, né, de letras ilegíveis que não tem como se entender o que o aluno está querendo escrever na redação dele. E aqui tem alguns exemplos, né, de caligrafia, de cadernos de caligrafia. É claro que isso aqui eu peguei na internet, mas seria mais ou menos nesse sentido. Para você treinar ali a sua letra, né? Então aqui, por exemplo, desse lado tem o Ezinho. Aí vai fazendo aqui embaixo, igualzinho, respeitando aqui enfim, e vai-se embora, até tu conseguir deixar uma letra tranquila de se entender. Então, elefante, vai-se embora. Claro que minha caneta aqui tá com uma letra grande comparada com o papel que tá aqui. Enfim, mas vamos lá. Vamos comentar também sobre a letra de forma. Você, durante a sua formação, você foi acostumado a escrever em letra cursiva ou letra de forma? Né? Tem muitos alunos que estão acostumados a escrever com letra de forma. O que seria letra de forma? Escrever tudo com letra maiúscula. Né? Então, por exemplo, eu vou escrever meu nome. Mateus. Mateus. Né? Então, escrever meu nome todo com letras maiúsculas. E aqui, quando a gente trata da redação do Enem, a gente pode escrever com letra de forma? Sim, a gente pode. Porque, né, a pessoa que aprendeu a escrever com letra de forma, ela não tem culpa de ter aprendido dessa forma. Né? E nem é errado. Enfim, mas tem uma situação. Você pode escrever com letra de forma, mas você precisa fazer a diferenciação do que é letra maiúscula e do que é letra minúscula. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz colocando as letras maiúsculas num tamanho maior. Olha aqui para esse exemplo. Esse é um exemplo, né, de um poema, enfim, que eu achei na internet. E olha aqui como ele faz a diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Coisas do sertão. Olha como o C está maior, porque identifica que é uma letra maiúscula. Sertão é o nome do local ali, enfim, coloca com letra maiúscula, identificando aqui o título também. Aí inicia. De um lado, percebe que aqui começa o período dele? Aí ele coloca um D, o D, num tamanho maior do que esse Ezinho. Esse E tá menor. Porque o D indica a letra maiúscula e o E, letra minúscula. Né? De um lado, o Sol, Sol. Ele falou o nome, né, da estrela. Então ele colocou o Sol com S maiúsculo. Se põe da mente. De um outro lado, a Lua. Enfim. Então percebe como ele faz essa diferenciação? Então o que é que a gente vai fazer? Toda vez que você precisar colocar letras maiúsculas, você vai colocar num tamanho maior, se a gente comparar com as letras minúsculas que tu está escrevendo. Então, se eu escrevo aqui, se eu estou colocando aqui meu nome, Mateus, então eu vou escrever o M maior e as outras letras menores. Mateus. Tá? Quando é que a gente escreve com letras maiúsculas? A gente vai escrever com letras maiúsculas em algumas situações. Primeiro, se for substantivo próprio, de casinho. O que são substantivos próprios? São os nomes. Nomes de pessoas, cidades, países, estados, enfim. 2. A gente vai usar sempre no início
de parágrafos terceiro, sempre vamos usar no início de períodos. Tá bom? São as 3 situações, principalmente, que a gente vai usar aqui as letras maiúsculas. Ok? Aí fica essa dicasinha para você. Então, substantivo próprio será que é o exemplo que eu dei ali do Mateus. Início de parágrafo. Eu tô começando a minha frase. Aqui, como nesse exemplo aqui da pessoa que escreveu esse poema. Coloco o D maior, D em, aí coloco o E maior. Enfim. E início de períodos seria quando a gente escreve, por exemplo, escreveu ponto. Aí a palavra que vem logo em seguida é com uma letra maior, porque é uma letra que precisa ficar maiúscula. Ok? Deu para entender isso aqui? Vamos falar um pouquinho sobre rasura também, que é importante a gente comentar. Se, por exemplo, você está escrevendo sua redação e você escreveu uma palavra errada, não era daquele jeito que você queria escrever. O que a gente faz? A gente vai riscar tudo? Não, né? A gente precisa dar uma riscadinha de leve, tá bom? Aqui nesse caso, o menino veio escrevendo, você usa situações menos grave. Aí escreveu um R ao invés de escrever o V. Aí ele deu uma riscada, só um traço. Só um tracinho em cima da palavra. E continuou, escreveu a palavra correta ao lado. Então a gente vai fazer isso. Sempre a gente vai fazer um traço em cima da palavra e escreve logo em seguida. Também uma outra forma que tem vários professores que indicam é colocar também entre parênteses, para você deixar mais claro para o teu corretor qual palavra você está riscando. Né? Então, tô escrevendo era com V, eu escrevi um R. Enfim. Aí eu vou fazer o quê? Posso colocar aqui entre parênteses e vou riscar tudo. Tá? E aí eu coloco graves. Ok? Outra situação que também a gente precisa conversar é sobre a transdineação. O que é a transdineação? É o ato de passar de uma linha para outra na escrita ou na impressão, ficando parte da palavra na linha superior e o resto na linha seguinte. O que a gente vai fazer aqui a respeito da transdineação? Se eu estou escrevendo ali a minha frase e tudo mais, e não dá para escrever tudo na linha que eu estou colocando aquelas ideias. O que eu vou fazer? Muitas vezes eu preciso cortar a palavra ao meio, por exemplo, e para que eu dê o espaço, para não ficar aquela margem toda desregulada, né? E para a gente fazer isso, a gente vai separar por sílabas. Esse corte precisa ser feito na sílaba específica ali daquela palavra. Então, por exemplo, a palavra golfinho. Golfinho. Quais são as sílabas da palavra golfinho? Nós temos gol, fim, nho, certo? Se, por exemplo, eu estou escrevendo aqui a minha redação, golfi, aí não dá para colocar um nho aqui, né? Ia ficar muito pequenininho se eu fosse apertar, e às vezes nem ia dar para apertar. O que a gente vai fazer? Golfi, fiz um traço e continuo o nho na linha seguinte. Isso é algo que a gente aprende lá no fundamentalzinho menor. É importante que você tenha em mente que o que a gente não pode fazer aqui nesse caso. A gente não pode cortar a palavra, cortar a sílaba. A gente vai cortar por sílaba. A gente não vai cortar a sílaba. Exemplo, eu não posso cortar, por exemplo, aqui no F. Golfinho. Né? Se eu escrevesse, por exemplo, golf, traço, inho para cá para baixo. Não posso, porque essa cortada representa esses traços que separam as sílabas. Ok? Entendido aqui? Essa é a forma que a gente precisa fazer. Essa é a forma adequada que a gente vai fazer aqui no nosso texto. Forma inadequada seria a gente cortar a sílaba. Cortei aqui no N, cortei no H, enfim. Ou também outra forma inadequada também, que não é certo a gente fazer, colocar o tracinho embaixo da palavra, que muita gente faz isso, né? Então, vamos supor que não deu para colocar o tracinho aqui, a pessoa quer escrever golfi, aí coloca o tracinho aqui embaixo e vem o nho para cá pro lado. Não, o tracinho é ao lado. Então, se não dá para você colocar o tracinho, você vai reduzir uma sílaba, né? Então, se não dá
para eu colocar o fi e o tracinho, eu vou colocar só o tracinho. Gol, tracinho, finho. Ok? Essa é uma situação. Outra situação também é quando a gente escreve expressões, palavras com hífen, né? Então aqui, por exemplo, a expressão ex-prefeitos. Ex-prefeitos. Eu quero que você perceba que a própria palavra já tem um hífen, né? Cadê esse hífen? Tá aqui nessa parte. Tá vendo aqui o hífen? A própria palavra já tem um hífen. Se eu precisar cortar na posição que está o hífen, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tracinho do lado direito, que identifica a separação de sílabas, e eu vou escrever ao lado esquerdo o tracinho também, que identifica o quê? O hífen, tá? Então, ao lado direito vai identificar a separação de sílabas e ao lado esquerdo vai representar o hífen. Então, vamos supor, agora trazendo para o nosso contexto de redação, que eu fosse escrever a expressão ressalta-se. E não deu para colocar aqui. Vamos supor que deu certo espaço, faltou só o C. Né? Então, eu vou escrever ressaltar. Aí não deu espaço. Tracinho. Aqui do lado esquerdo, tracinho SE. Então, esse traço aqui do lado direito representa a separação de sílaba e esse traço do lado esquerdo representa o hífen da palavra que tem. Ok? Então, isso aqui é importante a gente falar sobre transliteração porque muita gente erra esse fato e acaba se prejudicando. Beleza? Eu espero que você tenha conseguido compreender e tirar o proveito da aula de hoje. E nós nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.